uma teoria econômica que ajudou a compreender melhor a realidade dos países subdesenvolvidos. Vamos falar um pouco sobre essas ideias? Então clicar em curtir, se inscreva e vamos embora para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a teoria da dependência, que é uma teoria econômica que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, foi formulada por diversos pensadores, em especial a gente pode destacar os economistas que eram ligados ao CEPAL, que é o Centro de Estudos Políticos da América Latina. Para a gente entender um pouco melhor essa teoria da dependência, a gente precisa compreender o pensamento anterior que ela veio a criticar. O pensamento pretérito, a teoria da dependência, nasce no século XIX, no meio do liberalismo econômico, com a formação do capitalismo na Europa no século XIX. No século XIX, o pensamento das ciências sociais, das ciências humanas, tinha um forte vínculo determinista. Ele partia do princípio que os fazeres humanos tinham um determinado fim, que as sociedades humanas iriam chegar ao mesmo estágio. A gente pode pegar a teoria do Auguste Comte, em que ele falava em que as sociedades primitivas, em algum momento, vão chegar a ser as chamadas civilizações, sociedades civilizadas. Ou seja, você tem um viés determinista no pensamento, você tem estágios nos quais as sociedades vão chegar a algum ponto. O próprio pensamento marxista também era determinista. O pensamento de Marx partia do princípio que uma sociedade era feudal, do feudalismo migraria para o capitalismo e do capitalismo chegaria ao comunismo. Então, no meio dessa vertente determinista, na economia surgiu uma ideia de que o subdesenvolvimento, os países que não eram industrializados iguais àqueles da Europa Ocidental e Estados Unidos, em algum momento chegariam ao desenvolvimento. Essa linha de pensamento, então o subdesenvolvimento ele seria um estágio anterior ao desenvolvimento. Todas as sociedades, todos os países chegariam a um modelo industrializado. Isso era uma questão de tempo, era um fim, era algo que inevitavelmente viria a acontecer. Se um país como o Brasil, ou como o Egito, ou como a Índia estava atrasado em relação à Holanda, à Inglaterra, à França ou aos Estados Unidos, era uma mera questão de tempo para que esse subdesenvolvimento fosse superado. A teoria da dependência quis justamente colocar um contraponto a essa forma de se enxergar a economia. Ela entendia que a existência dos países subdesenvolvidos não seria uma etapa para um grau superior, para se chegar ao desenvolvimento, e sim que é uma necessidade, que é algo que é inerente à formação do capitalismo e à divisão internacional do trabalho. Ou seja, para que um país fosse industrializado, para que a França, para que o Japão, para que os Estados Unidos, a Alemanha, etc., para que fossem países desenvolvidos, você necessariamente teria que outros países fossem subdesenvolvidos, como o Brasil, o Egito, a Argentina, a Índia, etc. Ou seja, o subdesenvolvimento é algo inerente, ele não vai ser eliminado no capitalismo porque ele faz parte do capitalismo. Para que exista o desenvolvimento, tem que haver algum outro país que seja subdesenvolvido. Nesse aspecto, a divisão internacional do trabalho é extremamente importante para a gente compreender como essa dinâmica funciona. Os países industrializados, eles têm uma produção econômica muito mais tecnológica, com muito mais valor agregado. Já os países subdesenvolvidos vão ter uma produção de base mais agrária, mais extrativista, com uma base tecnológica muito menor e com um valor agregado também baixo. Então, um país como o Brasil vai exportar, por exemplo, café, cana, açúcar e vai importar televisão, automóveis e outros itens com maior grau de tecnologia dos países industrializados. Aí entra um fator fundamental para se compreender essa tese, que é a acumulação de capital. Como o próprio nome do sistema econômico diz, do capitalismo, o capital é o principal fator que move o desenvolvimento. Você vai ter um determinado grau de produção, você vai ter excedentes
esses excedentes vão se converter em capital e esse capital vai ser investido. Então, por exemplo, se um país em um ano produz um valor equivalente a 1 milhão, 900 mil desses são consumidos internamente e sobram 100 mil de poupança. Esse 100 mil vai se converter em capital que vai então ser aplicado em novas indústrias e novas formas de produção. Segundo a teoria da dependência, essa acumulação de excedentes, essa formação de um mercado de capitais não acontece nos países de terceiro mundo, nos países subdesenvolvidos, em função dessa divisão internacional do trabalho. Como a economia desses países tem um baixo grau tecnológico, um baixo grau de valor agregado, não ocorre essa acumulação de capital. As margens de acumulação são muito baixas e são insuficientes para que haja uma inversão enquanto investimento industrial. Então, o modelo da dependência diz que esses países subdesenvolvidos não vão ter uma formação suficiente de capital de modo a desenvolver um processo de industrialização. Então, dessa forma, não vai haver industrialização, não vai haver, pelo menos no curto prazo, um processo de industrialização que faça com que esses países alcancem os países desenvolvidos. Então, o subdesenvolvimento não vai ser uma etapa, vai ser uma condição permanente. Como o mercado privado não consegue formar capitais para o desenvolvimento, acaba então que o Estado assume essa função dentro desses países. Ou seja, o Estado vai ter uma forte influência dentro dos investimentos na indústria, dentro dos investimentos da indústria de base, dentro dos investimentos em logística, energia, etc. O Brasil é um caso muito claro de como foi esse processo. Como você teve uma baixa formação de um capital privado, de um capital interno, acabou que o Estado assumiu a função de ser um investidor. Para surgir uma empresa como a Companhia Siderúrgica Nacional, ou então para surgir uma Petrobras, precisou-se do Estado fazer esse investimento, o Estado assumiu essa função. E a gente pode pensar em diversos setores onde isso ocorreu, telecomunicações, energia, em toda a parte de logística, como estradas, ferrovias. Então, o Estado brasileiro precisou ser o interventor por causa dessa falta de um mercado privado de capitais, e isso ocorreu também na maioria dos países subdesenvolvidos. Dessas teses da teoria da dependência, ocorreram duas saídas que foram mais relevantes e que tiveram um pouco mais de presença nas discussões referentes tanto à economia quanto com política. Uma dessas saídas seria o rompimento com o modelo capitalista. No caso, aí a gente vai ter o pensamento marxista muito forte. Você teria que ter no país subdesenvolvido uma nova vertente, uma nova forma econômica para ver o desenvolvimento. Na América Latina, o caso mais clássico foi o de Cuba. Já a outra saída, e me parece que essa foi a que se tornou ao longo do tempo mais influente, seria a busca do mercado interno, a busca desses países subdesenvolvidos por capitais externos, por capitais nos países desenvolvidos. Aí a gente teria uma dinâmica que seria um país como o Brasil, um país subdesenvolvido, que vai ter todo um trabalho para tentar atrair o capital de outros países para ser investido nele. Então, a industrialização nesse caso, a busca por esse desenvolvimento, ocorreria através de se tentar fazer uma fusão entre capitais internos e capitais externos, ou seja, você trazer uma montadora de automóveis, você trazer investimentos de áreas tecnológicas de fora que venham a ser instalados no país. E é algo que a gente viu também ao longo da história do Brasil ocorrer bastante. O Brasil criar toda uma estrutura, ter toda uma formação econômica de forma a atrair investimentos. A gente pode notar também que essa ideia ela é muito forte nos tempos atuais no Brasil. Quando a gente vê determinadas metas econômicas como
você ter um controle de gastos públicos, a redução de gastos públicos, você procurar ter taxas de juros mais baixas, ter taxas de inflação mais baixas, ou seja, você ter toda uma condição econômica mais estável, você tem um objetivo muito forte, que é o de trazer investimentos estrangeiros. A ideia de trazer o investimento de fora é algo que é muito pertinente, algo que é muito presente dentro da realidade política e econômica do Brasil. E é justamente uma herança dessa situação em que o país tem um baixo nível de capital próprio e precisa recorrer a capitais externos como uma forma de se desenvolver. A teoria da dependência foi extremamente relevante para justamente olhar de outra forma toda uma realidade econômica existente no mundo. Ela saiu do pensamento eurocêntrico, que via aquele modelo europeu como algo que necessariamente chegaria, e trouxe a visão justamente dos países subdesenvolvidos. Ela trouxe a realidade que nesses países a formação econômica é diferente daquela que ocorreu nos países europeus e que as soluções então precisam ser igualmente diferentes, que novas ideias econômicas precisavam surgir para que pudesse ocorrer esse tão sonhado desenvolvimento. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.